Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos à leitura do dia 11 de setembro, 24º domingo do tempo comum. Dou graças àquele que me deu força, Jesus Cristo, nosso Senhor, que me julgou digno de confiança e me chamou ao seu serviço. Tema de hoje: Deus não escolhe o missionário capacitado, mas capacita o missionário escolhido. Eu convido então a nossa consórcia Evelyn, do Belém do Pará, que vai participar com a gente hoje. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, o Senhor falou a Moisés, dizendo: Desce depressa, porque o teu povo, que tiraste da terra do Egito, corrompeu-se. Não tardaram em desviar-se do caminho que lhes tracei. Fizeram um bezerro de metal fundido, prostaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: Este é o teu Deus, Israel, que te fez sair da terra do Egito. O Senhor disse ainda a Moisés: Tenho observado este povo. É um povo de dura cerviz. Agora, deixa que a minha indignação se inflame contra eles e os destrua. De ti farei uma grande nação. Então Moisés procurou aplacar o Senhor, seu Deus, dizendo: Por que razão, Senhor, se há de inflamar a vossa indignação contra o vosso povo, que libertastes da terra do Egito com tão grande força e mão tão poderosa? Lembrai-vos dos vossos servos Abraão, Jacó e Isaque, a quem jurastes pelo vosso nome, dizendo: Farei a vossa descendência tão numerosa como as estrelas do céu, e dar-lhe-ei para sempre em herança toda a terra que vos prometi. Então o Senhor desistiu do mal com que tinha ameaçado o seu povo. Leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, dou graças àquele que me deu força, Jesus Cristo, nosso Senhor, que me julgou digno de confiança e me chamou ao seu serviço. A mim, que tinha sido blasfemo, perseguidor e violento. Mas alcancei misericórdia porque agi por ignorância, quando ainda era descrente. A graça de nosso Senhor superabundou em mim com a fé e a caridade que temos em Cristo Jesus. É digna de fé esta palavra e merecedora de toda a aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores e eu sou o primeiro deles. Mas alcancei misericórdia, para que em mim, primeiramente, Jesus Cristo manifestasse toda a sua magnanimidade, como exemplo para os que hão de acreditar nele para a vida eterna. Ao Rei dos séculos, Deus imortal, invisível e único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, os publicanos e os pecadores aproximaram-se todos de Jesus para o ouvirem, mas os fariseus e os escribas murmuravam entre si, dizendo: Este homem acolhe os pecadores e come com eles. Jesus disse-lhes então a seguinte parábola: Quem de vós que possua 100 ovelhas e tenha perdido uma delas, não deixa as outras 99 no deserto para ir à procura da que anda perdida até a encontrar? Quando a encontra, põe-na alegremente nos ombros e, ao chegar em casa, chama os vizinhos e os amigos e diz-lhe: Alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. Eu vos digo, assim haverá mais alegria no céu por um só pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Ou então, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e tendo perdido uma, não acende uma lâmpada, varre a casa
e procura cuidadosamente a moeda até a encontrar? Quando a encontra, chama as amigas e vizinhas e diz-lhe: Alegrai-vos comigo, porque encontrei a dracma perdida. Eu vos digo, assim haverá alegria entre os anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Reflexão vicentina. As leituras deste domingo confirmam uma verdade que sempre dizemos: Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Por outro lado, indicam a forma como ele capacita, através de uma misericordiosa ação de correção ou conversão de nossa vida. Finalmente, as leituras dão uma indicação do que deve ser a vida eterna, na qual, junto com Deus, podemos celebrar a conversão dos pecadores. Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. A primeira carta de São Paulo a Timóteo é uma bela declaração de amor a Deus de alguém que fora escolhido por ele para evangelizar, alguém que era pecador e perseguidor daqueles que agora evangelizava. Todos conhecemos a história de Paulo, um membro da elite daquele tempo que passou boa parte da vida perseguindo os cristãos, depois da morte e ressurreição do Senhor. Deus o fez literalmente cair do cavalo e passar a ser um apóstolo exemplar que substituiu a sua espada pelo Evangelho e sua armadura pela fé incondicional no ressuscitado. Assim, Deus pode fazer conosco desde que estejamos abertos para escutá-lo e encontrá-lo, ser capacitado por ele para nos tornar seu apóstolo. Devemos dar graças a Deus quando ele nos corrige, porque sempre o faz com misericórdia. Muitas vezes, ficamos com raiva de Deus quando ele nos faz passar por momentos de dificuldade na vida. No caso de Paulo, além de fazê-lo cair do cavalo, deixou-o cego por algum tempo e o fez passar pela vergonha de ser desacreditado quando passou de perseguido a pregador de Cristo. Os cristãos não acreditavam nele por sua história e a elite judaica o perseguia por sua conversão. Justamente Saulo, que era respeitado pela sociedade, pela sua inteligência, sua cultura, sua convicção e sua força. Deve ter sido muito difícil para ele apresentar-se como alguém considerado fraco, que encontrava a sua força somente na relação pessoal, íntima e misericordiosa com Deus. Nossa resposta ao amor de Deus deve ser a vontade de celebrar a conversão dos pecadores. No Evangelho, Jesus apresenta duas possíveis opções para quem opta por ser um verdadeiro cristão. Podemos ser a ovelha perdida ou a ovelha que está ao lado de Deus, celebrando o reencontro da ovelha perdida. A ovelha perdida é a que se perde, obviamente. É aquela que peca e é resgatada por Deus. Mas há as outras ovelhas, as que continuam firmes com o pastor. Estas conseguiram vencer a tentação de perder-se e puderam estar ao lado do pastor para celebrar o retorno da ovelha perdida. Qual dos dois tipos de ovelha queremos ser? Como vicentinos, rezamos como São Paulo. Dou graças àquele que me deu forças, Jesus Cristo, nosso Senhor, que me julgou digno de confiança e me chamou ao seu serviço. Apesar de todas as nossas fraquezas, Deus nos quer ao seu lado, buscando a conversão das ovelhas perdidas e celebrando com ele o seu retorno. É um motivo de orgulho poder ser digno da confiança divina para realizar o seu plano de amor no serviço às ovelhas que ele nos indicar, em particular os pobres. E se um dia nos perdemos, podemos confiar na misericórdia de Deus que nos corrigirá, para que voltemos a ser parte do rebanho que celebra a vida com ele. E como se pudéssemos antecipar a vida eterna já neste mundo, antes do encontro definitivo com Deus. Aprofundando a reflexão. Primeiro, qual a mensagem dos textos bíblicos para a nossa vida e a nossa missão vicentina? Segundo, saímos do nosso comodismo e vamos, com o pastor, atrás das ovelhas desgarradas?
Oferecemos esperança quando as pessoas querem se reencontrar com Deus e participar da vida da comunidade? Terceiro, somos cuidadosos com aqueles que retornam para a comunidade de modo que se sintam amados e protegidos por Deus e pelos irmãos? Então vamos à nossa reflexão com a nossa querida Evelyn. Ótimo final de semana para todos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Aprofundando a reflexão. Somos cuidadosos com aqueles que retornam para a comunidade, de modo que se sintam amados e protegidos por Deus e pelos irmãos? Aqui nessa reflexão, precisamos nos questionar com frequência. Quando realizamos nossos recrutamentos, nossas atividades, ao receber essa nova pessoa, esse aspirante, esse convidado, a gente de fato faz com que eles se sintam amados, protegidos, a gente tem esse acolhimento real, a gente tem um cuidado, e não só com os novos membros, os membros antigos mesmo, que estão afastados por algum motivo e agora retornaram para as atividades. A gente tem esse cuidado, esse amor, esse zelo tão grande que em muitos momentos a gente tem pelos nossos assistidos e os nossos confrades, nossos consórcios, nossos irmãos. Nós conseguimos ter esse cuidado, esse carinho. Precisamos, de fato, refletir com nós mesmos, pensar e analisar se aquela dúvida, aquele questionamento, aquela sugestão dada por um aspirante ou por algum confrade consórcia, se que foi recrutado, alguma pessoa nova recrutada, se a gente escutou com cuidado, com carinho, com zelo, principalmente com zelo. A gente precisa ter muito, muito cuidado e perceber se estamos praticando todos os princípios vicentinos. O zelo, importantíssimo ingrediente para nós vicentinos, para a gente ter um cuidado maior com todos os nossos irmãos.